Eu quero começar essa nossa conversa com algumas perguntas, alguns pensamentos. Vamos falar a verdade? Eu entreguei a minha vida para Jesus, você fez isso. Você declarou em algum momento da sua vida, Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Você entra no seu dia a dia, e aí você está se perguntando, onde está o poder para servir e impactar o mundo à minha volta? Eu entreguei a minha vida para Jesus, mas e agora? Será que eu vim à igreja, eu disse o meu sim, entrego a minha vida para Jesus, mas como é que eu impacto o mundo à minha volta? Como é que a minha vida é transformada? Como é que eu sirvo aqueles que estão ao meu lado? Uma primeira pergunta muito importante para nós é essa: como seremos como Jesus? E será que nós podemos de fato imitá-lo? Porque quando nós vemos nas Escrituras, Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão, mas eu posso ser como Jesus, imitar Ele de fato? Aquela visão um pouco mais legalista vai dizer que nós precisamos obedecer todas as leis, e conforme a obediência a elas, então nós seremos reconhecidos como aqueles que de fato imitam a Jesus. Mas quando a gente tenta fazer isso, a gente logo vê o fracasso em nossos rostos, porque a gente não tem força o suficiente para isso. Será que a gente está fracassando mesmo ao tentar imitar Jesus? Ou será que a gente está perdendo alguma coisa? A segunda pergunta importante para nós é essa: onde é que estão os milagres, as curas e o poder descritos na Bíblia? Sabe, meu problemaço quando eu entreguei minha vida para Jesus, de fato, começou quando eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu lembro que eu comecei a ler a palavra de Deus e ficar tão vidrado nela, e me aprofundar em tudo aquilo que Deus estava fazendo, onde Ele ia, onde Jesus caminhava, os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva. Um dia eu cheguei para o meu pastor de adolescentes e falei assim: viu, eu quero saber onde é que está toda a empolgação da Bíblia. Ele falou: como assim? Ele falou assim: eu estou vendo curas, eu estou vendo sinais, eu estou vendo milagres, mas eu não vejo isso no dia a dia hoje. Será que nós perdemos alguma coisa na nossa jornada, na nossa história? Aí eu lembro que ele olhou para mim, e ele não sabia muito bem o que me responder. Mas aí, conversando com outro amigo, meu amigo, ele falou assim: cara, quer saber? É que a gente não é como Jesus, entendeu? Ele é Deus, e Deus é Deus, então por isso que Ele fazia tudo isso, e não tem como nós fazermos isso. Eu sei que esse meu amigo estava querendo me proteger, mas vamos falar a verdade, será que é isso que a Bíblia diz para nós? Hoje nós iniciamos uma jornada de aprendizado profundo em dons espirituais e disciplinas espirituais, mas para a gente entender um pouco mais isso, vamos ser real. Nós temos backgrounds diferentes, históricos de vida diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Eu posso fazer uma pregação, e não importa se essa pregação ela é aqui, ou é numa outra igreja, numa conferência. Normalmente isso acontece, acaba a pregação, vem uma pessoa que ela olha para mim e fala assim: pastor, bom sermão, bom estudo, muito bom. Talvez veio por um histórico um pouco mais batista, presbiteriano. Uma outra pessoa, ela vai chegar e falar assim: uau, pastor, que mensagem ungida, eu senti o Espírito Santo, era labareda, fogo descendo, céu aberto. Pois é, nós estamos falando sobre a mesma coisa, a mesma mensagem, mas parece que existe entre nós uma divisão linguística. Eu quero que nessa série nós tenhamos também uma unidade de linguagem, para compreensão claramente o que a Bíblia fala sobre dons espirituais, o que a Bíblia fala sobre avivamento, sobre fruto do Espírito, sobre disciplinas espirituais, e nós como I3 Church, como é que nós vemos isso claramente? Bem, essa série tem um objetivo claro: é estabelecer um entendimento em comum dos dons espirituais, para nós usarmos eles, crescermos neles, e experimentarmos alegria quando nós servimos por meio deles. Vamos entender que os dons espirituais são ferramentas que o Espírito Santo entrega a nós,
eles são vitais para a missão da igreja hoje. Nós acreditamos que os dons espirituais, eles estão disponíveis hoje. Não somos uma igreja que pensa que eles já se cessaram. Eles devem ser buscados com devoção, desejados, praticados. Pastor, quais são os dons? Como é que eu uso eles? Qual é o impacto disso na minha vida? Antes de nós respondermos mais isso, vamos entender lição número 1. Hoje eu ativei o modo ensino, literalmente, tá bom? Vamos entender a diferença entre dom natural, dom adquirido e dom espiritual. Dom natural é aquele que eu nasci assim, a minha natureza é essa. Eu nasci desse jeito. Por exemplo, eu muito provavelmente nasci, como a Mi fala, com 2 espadas atravessadas e atingem as minhas 2 pernas, porque eu não sei dançar. E nesse final de semana, na sexta-feira, eu fui num circo com a minha família, e quem é que o palhaço chama para ir lá no palco para dançar com ele? Eu pedi para mim ver se ela entrega o vídeo. Tá aí o vídeo. Daqui a pouco a gente vai ver esse vídeo, não é agora ainda. Sério, tá aí mesmo o vídeo? Que é isso? Dom adquirido é aquele que depois de muito tempo de treinamento em aulas de dança, o que eu nunca fiz, porque eu vi que eu não nasci com a natureza para dançar. O dom adquirido é aquele que você treina, você se educa, e você tem experiência, você adquire esse dom. É, por exemplo, a capacidade de ler livros mais densos, talvez. Talvez a capacidade de jogar um tênis, você faz aula e você aprende a técnica. Mas dons espirituais não são como dons naturais ou dons adquiridos. Eles são dados pelo Espírito Santo a cada um de nós. Olha que Bruce Bugby fala sobre eles. Eles não são talentos naturais, mas habilidades divinas que nos capacitam para fazer o ministério. Deixa eu deixar isso muito claro. Dons espirituais é o único meio poderoso para gerar romper espiritual. A única ferramenta poderosa que o Espírito Santo entrega a nós, que gera de fato romper espiritual, são os dons espirituais. Não são os talentos dos homens, nem são talvez os dons naturais que temos. Olha que diz 1 Coríntios 12:11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele faz como? As distribui a cada um como Ele quer, da forma que Ele quer. Então a segunda lição que nós aprendemos sobre dons espirituais, é que quem os designa é o Senhor, não sou eu que decido pelo meu dom. Aprenda isso, não é você que decide pelo seu dom. Não é como um self-service, você vai lá no buffet de self-service e você escolhe, bem, eu quero macarrão hoje, eu quero arroz, eu quero feijoada, eu quero uma carne, eu quero um peixe, eu quero um frango. Não. Não é como se você estivesse na sua vida e de repente você acessa espiritualmente, hoje eu quero o dom da profecia, porque eu vou profetizar, amanhã de administração, porque eu preciso administrar bem a minha vida, depois eu quero o dom de discernimento para tomar decisões corretas. Não. Deus, Ele soberanamente distribui os dons. Só que não dá para nós entrarmos nessa jornada de estudo sobre os dons que o Espírito Santo entrega para nós, sem nós voltarmos primeiramente o nosso aprendizado a Jesus. Precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, e então compreenderemos de fato o que Ele está querendo falar para nós. Eu quero ler para vocês agora 2 passagens absurdamente importantes que Jesus fala. Olha o que Ele diz em João 5,19. Jesus lhes deu esta resposta: em verdade lhes digo. Opa, sinal aqui, ó pessoal, vou ensinar você a ler a Bíblia, tá bom? Toda vez que Jesus fala em verdade lhes digo, saiba, uma bomba está prestes a estourar, tá bom? Ele está prestes a colocar algo extremamente importante, ele está assim, fazendo um sinal gigantesco. Ei pessoal, preste atenção, olha o que ele fala para nós. O filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz.
Olha o que Jesus está falando. Tudo aquilo que eu faço, Jesus é quem diz isso, eu não faço pelo meu poder. Como é que você já leu a vida de Jesus, entendeu a vida dele? Será que você até hoje entende, bem, Jesus fazia tudo o que ele fazia porque ele era Deus, porque ele era um homem, 100% homem, mas ele estava aqui, ele era Deus, então por isso que ele fazia tudo o que ele fazia, porque ele tem um poder que eu não tenho esse acesso. Será que você pensa assim? A maioria de nós, de fato, talvez cresceu pensando assim. Mas o que Jesus está falando para nós é o contrário do que nós crescemos pensando. Ele fala assim, ei, tudo que eu faço, eu não faço porque eu nasci com isso. Na verdade, eu faço porque eu vejo o meu pai fazer. E o que ele faz, eu imito. Olha o primeiro aprendizado fantástico nosso. Segundo, olha que Jesus fala nessa passagem. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Opa! Jesus está dizendo que ele imita a Deus. Ele está falando, se você imitar a mim, se você crer em mim, você fará as obras que eu faço. Mas mais ainda, fará coisas ainda maiores do que essas. Porque eu vou para o Pai. Uau! Jesus, ele traz duas palavras absurdas para nós. A primeira delas, ele diz, eu faço o que eu faço porque eu vejo o Pai fazer. A segunda, ele diz, se você me imitar, você fará o que eu faço. É o que Jesus fala aqui para nós. Deu para entender? Todo mundo está entendendo claramente? Está bem claro. Eu quero que todos nós estejamos na mesma página com relação a isso. Mas para nós entendermos o poder do Espírito Santo e o mover dele, nós precisamos ir um pouco mais profundo e ver a interação entre Deus Pai e Deus Filho. Antes de nós pensarmos, antes de você pensar na sua vida com o Espírito Santo, faz o seguinte, dá um passo para trás e vê aqui a vida de Jesus e a relação dele com Deus Pai. Paulo explica isso muito bem num poema que ele escreve à igreja de Filipos. Olha só que poema maravilhoso, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Olha o que ele diz, Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus, ou seja, ele é Deus, a sua igualdade a Deus, ele não considerou que essa igualdade era algo que deveria ser usado como vantagem. Deu para entender? Ele está dizendo, olha só, Jesus é igual a Deus, mas quando ele veio ao mundo, ele não usou a sua condição, a sua vantagem de ser como Deus, como uma vantagem para que ele possa viver aqui, ou seja, Jesus não fez o que ele fez porque ele era Deus aqui na terra. É isso que ele está dizendo para nós. E o Gene Peterson, ele fala isso muito bem, em outras palavras, na versão A Mensagem, olha só o que ele diz. Tentem pensar como Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Jesus não fez isso. Por que ele não fez isso? Por escolha. E essa escolha tem a ver comigo e com você. Tem a ver conosco. Olha só que Paulo continua dizendo o que acontece devido a essa escolha de Jesus. Versículo 7. Antes, o que Jesus fez? Ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, olha só, entre o nascimento de Jesus, o Natal, e a Páscoa, a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus, o que ele faz? Ele assume essa condição de servo. Olha o que diz no versículo 9. Por isso Deus o exaltou. Essa é a resposta, a consequência de Jesus ter se entregue na cruz como servo por nós. Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que Paulo está falando é o seguinte: ele se entregou como servo, se humilhou, para nos deixar um modelo, um padrão. Ele se entrega naquela cruz,
Mas qual que é a postura que ele tem? Entre o Natal e a Páscoa. Como é que Jesus tornou-se semelhante ao homem? Sendo Deus, sem usar isso como vantagem, e ele não acessou aquilo que ele tinha, para poder o que ele poderia fazer. Eu não sei se você está entendendo isso muito bem, deixa eu explicar em outras palavras, tá bom? Imagina que Jesus veio do céu com um cartão de crédito literalmente ilimitado, que ele poderia utilizar em tudo que ele quisesse. O que ele decide fazer? Ele pega o cartão de crédito, ele coloca no bolso, e ele nunca usa esse cartão de crédito. Por que ele fez isso? Deu para entender? Por que ele fez isso? Por que ele decide não usar esse cartão? Por que ele decide não usar exatamente todo esse acesso que ele já tinha? É porque ele está trilhando um novo caminho para nos ensinar, para modelar a nós. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente vem para a igreja, entregamos a nossa vida para Jesus, voltamos para as nossas casas, sem uma referência clara, nós não temos como ter vida cristã. Presta atenção nisso, se a sua referência for qualquer pregador que 1 minuto dá uma pílula para você no Instagram, você fica perdidaço, porque um pregador fala para você fazer tudo para adquirir tudo aquilo que Deus tem para você. O outro pregador fala para você entregar tudo que você tem para adorar a Deus. O outro fala para você que você tem que deixar o seu país e ser um monge num país. O outro fala, cara, deixa tudo e vá para a África para você fazer missões. O outro fala para você, não, a missão é a sua casa, a sua família. O outro fala, não, é você trabalhar mais. Ou seja, o que eu quero falar para você é, se você não tem uma visão clara, uma referência clara de quem é a referência, a identidade da sua vida, você não sabe o que fazer. E Jesus é quem estabelece esse padrão para nós. Eu quero mostrar para vocês como é que ele estabelece esse padrão para nós. Olha só o que diz Lucas 3, 21 e 22. Nós lemos isso na semana passada, mas nós vamos nos aprofundar mais aqui nisso. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e algo acontece. Presta atenção aqui que isso daqui muda a nossa história, a nossa referência. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Presta atenção, olha só que história que abre os nossos olhos para compreender isso muito melhor. Jesus está sendo batizado nas águas. Quando ele sobe das águas, os céus se abrem, uma pomba desce sobre ele, e a palavra fala que é o Espírito Santo, e ele ouve essa voz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa frase, nisto aqui, muda tudo. Você já teve uma experiência em que você esteve diante de uma oportunidade para você colocar para fora todo o seu potencial, a sua identidade, quem você é, mas você não conseguiu abrir a sua boca, falar, porque você ficou paralisado por vergonha das pessoas à sua volta? Alguém aqui já teve essa experiência? Eu já também, muitas. O que nos impede de fato, nós sabermos o que nós fazemos, termos poder e autoridade naquilo que nós fazemos, é porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar a nosso respeito, e não quem nós somos em Deus Pai. Primeira coisa que acontece, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, sabe o que ele fala? O primeiro propósito é afirmar a identidade de Jesus. Você é filho amado. E legitimar em quem o Pai, Deus Pai, tem prazer. Eu falei para vocês que nessa sexta-feira fui para o circo com a minha família, e eu estou lá no circo. Antes do circo começar, o meu filho fala: pai, vamos pegar um assento bem na frente,
Falei, por que você quer bem na frente? Pai, é o meu sonho que o palhaço me chame para ir no palco com ele. Eu falei, vai ser muito legal. Eu falei assim, cara, o Noah dança, mas muito bem. Ele ama dançar, desde pequeno, ele herdou isso de mim, sabe? Então, ele já vê algum vídeo, ele dança, e de repente, eu falei assim, cara, eu vou satisfazer aí o desejo, o sonho do meu filho, eu vou pegar um assento mais na frente, caro pra caramba, preciso economizar agora umas 10 refeições no mês, mas eu falei, tá bom, vamos lá, assim, tá bom, vamos lá. Comprei. De repente, no meio do espetáculo, o palhaço, ele vem sim em nossa direção, ele passa. Eu falei, nossa, ele podia escolher meu filho, passou. Chamou um cara num canto. Depois ele passa de novo, ele chama outro cara no canto. Daí depois ele volta para cá. E ele fala assim, você aponta para mim, vem cá, pertinho. Eu olhei para ele, eu sei quem eu sou. Eu sou o melhor dançarino do mundo. Mas eu tenho o melhor dançarino ainda mais, aqui do meu lado. Eu olhei para ele e falei assim, viu, chama o meu filho, é o sonho dele, chama ele. Depois, você agora, chama ele. Agora você. Eu falei, tá bom, vamos embora. Aí eu subi no palco. Ele chamou 4 homens, ele designa o que cada um vai fazer, para fazer uma palhaçada lá. E eu quero apresentar para vocês, em primeira mão, o que aconteceu nessa sexta-feira. Peraí, apaga as luzes, porque eu sei o seguinte. Eu sei que se eu não apresento isso para vocês, o que acontece é que depois o nosso time de comunicação pega tudo isso no celular da minha esposa, vira meme, então assim, é melhor eu zoar do que me zoar. Então vamos lá. Eu sou aquele bobo, tá bom? De verde ali, tá vendo? Do lado esquerdo? Aí, ó, esse sou eu. Este sou eu. Cara, eu não tô gostando, porque tá faltando uma salva de palmas pra dança, né? Eu dei o meu melhor pra vocês. Sabe, quando eu desci, daí teve um intervalo, meu filho falou assim, pai, a minha vontade era subir, era bater naquele palhaço. Eu falei assim, cara, não era amigo seu, você não queria dançar com ele? Eu queria bater nele, porque ele colocou o chapéu de bobo para você. Eu falei assim, filho, eu não sou bobo. Eu sei quem eu sou. Se eu subir é porque eu quis subir. E se eu tô lá, não importa se eu nasci dançando muito bem, ou se eu não danço nada bem, vocês viram que eu danço nada bem. Mas eu posso me divertir da forma que eu sou, quem eu sou, sem me preocupar com o que todos os outros vão pensar. Sabe qual é o nosso problema? É que nós, muitas vezes, não sabemos qual é a nossa identidade. Por isso que a gente paralisa. Por isso que tem alguém do seu lado precisando ser ensinado e você não ensina, porque você tem medo que a outra pessoa, do lado dessa pessoa que está do seu lado, vai pensar acerca de você começando a ensinar ela. Por isso que tem alguém do seu lado que precisa de uma cura, mas você tem medo do que outra pessoa que está curada, que não precisa da cura, mas vai olhar para você e falar assim, quem ele acha que é para orar para essa pessoa que precisa de cura? Por isso que existe alguém do seu lado que precisa de uma palavra profética, e você tem, porque hoje de manhã você leu a palavra de Deus, Deus falou com você no seu devocional, e de repente o Espírito Santo está falando assim para você, ei, abra sua boca e proclame o que eu ensinei para você, para essa pessoa aqui agora, mas você tem medo de falar, por quê? Porque você está preocupado com o que o outro vai falar sobre você. A primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, é falar assim, a sua identidade de filho.
você é filho. Eu legitimo. Em toda a terra, você é filho. Mas, um segundo propósito, que o Espírito Santo é dado a Jesus, é aqui que começa a nossa jornada tão empolgante. Eu estou tão empolgado para essa série. É que o objetivo do Espírito Santo é guiar e empoderar Jesus para fazer a vontade do Pai. Olha que bomba que eu estou prestes a compartilhar com vocês. A terceira pessoa, o Espírito Santo, empodera a segunda pessoa, Jesus Cristo, para fazer a vontade de Deus Pai. Você está pronto para receber o que eu vou falar para você? Sem o poder do Espírito Santo, Jesus não seria capaz de trazer as boas novas e demonstrar o reino de Deus. Sem o poder do Espírito Santo, e eu vou provar isso para você na Bíblia, Jesus não poderia trazer as boas novas e demonstrar o reino de Deus. Aí você fala assim, como assim? Como que ele não poderia? Ele decide por isso por um propósito, para nos ensinar algo. Aqui muda a nossa jornada. Jesus fez isso porque Ele quer estabelecer um padrão para nós. Aprenda isso. Jesus, Ele é o modelo, e Ele estabelece um padrão para nós. Olha o que diz Lucas 4:1, logo depois dele ser batizado nas águas. Jesus, cheio do Espírito Santo. Jesus, ele tem um encher do Espírito Santo. Ele volta do Jordão e ele é levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Jesus, ele começa a ser guiado no Espírito Santo, mas mais do que isso, olha o que diz versículo 14. Jesus então volta para Galileia, e como é que ele volta para Galileia? No poder do Espírito, empoderado no Espírito. E por toda aquela região se espalha a sua fama. Por quê? Porque o Espírito Santo é sobre ele, o Espírito Santo enche ele, o Espírito Santo guia ele, e o Espírito Santo empodera ele. Jesus fez tudo o que ele fez. Como é que Jesus curou o cego? Como é que Jesus andou sobre as águas? Como é que Jesus multiplicou pães e peixes? Como é que Jesus, ele trouxe vinho quando só tinha água no casamento? Como é que Jesus cura o cego Bartimeu? Como é que Jesus, ele pega uma mulher com fluxo de sangue 12 anos e ele restaura a saúde dela? Como é que Jesus, ele ressuscita uma garota? Como é que Jesus fala para Lázaro, vem para fora? Como é que ele fez tudo isso daí? Como é que Jesus ensinava? Teve um momento que Jesus estava ensinando, todo mundo fala assim, uau, como ele tem autoridade e poder ao falar tudo o que ele fala. Como é que Jesus fez tudo isso? Ele fez tudo isso com base em disciplinas espirituais e dons espirituais, no poder do Espírito Santo. Para pensar. Jesus, ele tinha o hábito de vazar das multidões no momento mais errado. Jesus acabou de multiplicar os pães e peixes. A multidão, está todo mundo em volta dele. Todo mundo de marketing fala, Jesus, chegou a sua hora, meu brother. Vamos lá, pega aqueles passos com o pastor Tiago Madruga e diante de todo mundo dança a sua dança e você vai brilhar. Esse é o momento da sua conta no Instagram bombar. Jesus, esse é o momento que todo mundo vai falar assim, uau, mas ele não fazia isso. Sabe o que ele fazia? Disciplina espiritual. Ele se retirava em solitude, silêncio e oração. Por que Jesus fazia isso? Sabe, alguns estudiosos, eles falam que Jesus fazia isso por ansiedade social. Não tem nada a ver. Jesus, ele vivia com pessoas à sua volta e multidão à sua volta. Mas não é isso que ele faz. Sabe o que ele faz? Jesus, ele se retira por disciplinas espirituais. Ele está querendo ensinar para nós o porquê de tudo isso. É que Jesus, ele precisava ouvir o que Deus tinha para falar. Ele precisava, depois do que ele ouve o que Deus tem para falar, então desenvolver o seu ministério. Deixa eu explicar isso melhor.
disciplinas espirituais são um lugar garantido de encontro com Deus. Quando andamos com Deus, elas providenciam ambiente para ouvir o que fomos chamados para fazer. Disciplina espiritual é você ler a palavra de Deus, é você orar, é você adorar, é você jejuar, é você deixar tudo para você ouvir Deus. Disciplinas espirituais é andar como Jesus andou. E dons espirituais é o meio pelo qual nós servimos, porque estes não são naturais nem adquiridos. Eles vêm do Espírito. Tudo que Jesus fazia, ele fazia por dons espirituais. Sério, pastor? Sério. Em primeiro lugar, o Espírito Santo enche ele. Em segundo lugar, o Espírito Santo leva ele. Terceiro, o Espírito Santo empodera ele. Com o quê? Com dons espirituais. Como é que Jesus ensinava as Escrituras? Não é porque ele nasceu craque ensinando, sabia disso? Jesus não nasceu já sendo o maior mestre da história. Porque quando ele tinha 12 anos, ele estava na sinagoga ensinando as pessoas, mas também aprendendo. Jesus, ele ensina com base no dom de ensino. Jesus, ele profetiza com base no dom de profecia que o Espírito Santo entrega para ele. Ele cura com base no dom de cura. Jesus, ele faz tudo isso para falar para nós: eu não sou apenas o seu Senhor, o seu Salvador, eu sou o seu modelo. Deu para entender isso? Eu sou o seu modelo. Paulo diz que nós fomos chamados para sermos seguidores de Cristo. Então a nossa jornada é Jesus. Bem, Jesus, ele tem um batismo com o Espírito Santo, que 1 Coríntios 12, 13 fala para nós: pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Todos nós temos acesso ao Espírito. Não são apenas os profetas, preste atenção. Não são apenas os extrovertidos. Não tem a ver com personalidade, não tem a ver com condição financeira, não tem a ver com condição histórica, com seu histórico, a sua família, porque a sua avó era crente, a sua bisavó era crente, não. Tem a ver com o que o Espírito Santo entregou para você. E olha que ele fala para nós, Jesus falou: vocês farão obras ainda maiores. A questão é, fala a verdade. Alguém aqui está vendo um cego enxergar nos dias de hoje? Quem aqui está vendo um morto voltar a viver? Alguém que está vendo a escassez virar abundante provisão para uma multidão? Por que é que nós estamos lendo coisas tão empolgantes das Escrituras e não estamos vendo isso em nosso dia a dia? Onde é que a igreja falhou? Onde é que nós paramos de viver em plenitude o que Deus tem para nós? Primeiramente ele fala: vocês foram batizados com um só Espírito, cheios do Espírito, para dar fruto do Espírito. Aqui traz outro alarme para nós, porque fruto do Espírito é caráter. Por que as pessoas vêm para a igreja e entregam suas vidas para Jesus, mas depois no seu trabalho continuam mentindo? O homem continua traindo a esposa. Por que o filho continua desobedecendo os pais? Por que a amargura continua dominando o coração? Não consigo perdoar, pastor. Por que é que o egoísmo continua sendo o centro da vida do homem? Será que é porque nós não estamos permitindo viver, andar em disciplinas espirituais? Espera aí, quer saber? Jesus não veio ao mundo para me salvar somente, ele veio para me transformar. Para que haja transformação, requer o quê? Eu ser quebrado. Um vaso, ele precisa ser quebrado, para que o oleiro faça de novo e venha encher com o seu óleo. Ou seja, eu preciso me dobrar diante dele, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso me alimentar em oração, eu preciso jejuar, ou seja, eu enfraqueço o corpo, eu fortaleço o espírito, eu preciso fazer tudo isso, para que então haja fruto do Espírito Santo em mim. O fruto do Espírito, diz Paulo aos Gálatas, é amor,
é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus nos chama para sermos batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, dando fruto, caráter do Espírito, e andar no poder do Espírito. Isso são dons espirituais. Olha que Paulo fala sobre os dons e sobre a relação com o Espírito Santo. Ele fala em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo, não contradiza quem você é, porque Deus já te falou quem você é filho amado, em quem Ele tem prazer. Ou seja, na sua forma de viver, não contradiza quem você é e quem sempre você será em Cristo Jesus. Mais do que isso, Paulo fala, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como a maldade. Por que eu entreguei a minha vida para Jesus, mas parece que a ira continua reinando no seu coração? A amargura, a gritaria na casa. Gritaria, antes de entregar a vida para Jesus, os pais gritavam com o outro. Entregou a vida para Jesus, continuam gritando. O filho está falando assim, o que está acontecendo? Porque parece que Jesus faz algo tremendo na vida do meu pai lá na igreja. Oi, pastor, tudo bom? Que bênção te ver, pastor. Irmãos, que dia abençoado. Entra no carro, moleque, coloca logo o cinto. A esposa fala alguma coisa, o cara já fala atravessado. Será que é porque nós estamos vivendo um evangelho muito mais nominal? Sabe o que é nominal? É que é somente de nome, somente de palavra, mas não é de verdade. Não é o nosso coração sendo transformado. Sabe o que o Espírito Santo fala para nós? Ele fala o seguinte, quando nós fomos batizados na água, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, Ele nos enche. E Ele entrega para nós dons. Ele quer gerar fruto em nossas vidas. Só que eu e você precisamos fazer uma coisa. Nós precisamos querer e permitir. Se você der uma brecha da sua vida para Satanás, alguém que já viu uma pessoa endemoniada, é horrível. Horrível. Uma pessoa que dá brecha para Satanás, Satanás vai fazer de tudo para matar essa pessoa, para roubar essa pessoa, para destruir essa pessoa. Ele quer dominar a vida da pessoa, ele quer tirar o sentido da vida da pessoa, ele quer tirar as boas condutas, princípios da vida dessa pessoa. Uma mulher que gera essa brecha, de repente, de uma mãe de família dócil, que ama o seu marido, se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa egoísta, que não ama mais. Agora, o Espírito Santo é totalmente diferente. Se você entrega a sua vida para Jesus, se você fala, eu abro o meu coração, Jesus Cristo, eu reconheço o teu amor e eu entrego o meu coração para ti, sabe o que acontece? O Espírito Santo, quando você dá liberdade, ele entra na sua vida. Ele te batiza, ele te enche, ele te empodera, ele te dá dons espirituais. Mas, para que tudo continue, você precisa querer. Quando Paulo está falando assim, não entristeçam o Espírito Santo, é que você já teve o Espírito Santo, você tem ainda, ele te encheu, ele te deu dons, mas o fruto não é mais visto na sua vida. Não significa que você perdeu os dons, é que eles foram diminuídos, dimerizados. Sabe um dimmer? Quando você vai diminuindo a força da luz? Mas como assim? Deixa eu explicar isso melhor. Você entra numa sala e tem uma pessoa que ela fala assim para você, que bom que você está aqui, vamos conversar. Você olha para ela e fala assim, cala a boca! Você vai para o outro lado da sala, passa um tempo, você fica bravo pra caramba, que aquela pessoa que você falou para calar a boca, ela não vem falar com você. É o que você faz com o Espírito Santo. Quando você decide viver não baseado no caráter e no fruto que Ele deu para você, mas você decide falar para Ele, cala a boca, eu prefiro a calúnia, eu prefiro a ira. Aí você fica chateado, você fala assim, pastor, eu estou muito bravo, pastor, porque assim o Espírito Santo não fala comigo?
É que você falou para ele se calar. Você que deu as costas para ele. Ele continua no mesmo lugar. Adão e Eva, quem deram as costas para Deus, Deus continua no mesmo lugar, dizendo, eu estou aqui na viração do dia, pronto para falar com vocês. Onde é que vocês estão? Eles estavam escondidos, fazendo roupa com folha de figueira. Quando nós entendemos que Jesus, ele deixa de lado a sua condição privilegiada de igualdade a Deus, ele foi cheio do Espírito Santo e ele fez a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele foi batizado com o Espírito, foi cheio do Espírito, viveu disciplinas espirituais, ou seja, práticas de buscar a Deus, fruto do Espírito e dons espirituais. Então, o impossível se torna possível. Porque tudo aquilo que Jesus fez, ele olha para nós e fala assim, ei, se vocês crerem em mim, vocês farão obras ainda maiores do que essas. Eu vou provar isso para vocês, porque eu sei que talvez alguns de vocês estão olhando assim, pastor, mas eu não acho que Jesus deixou o seu acesso de ser totalmente Deus para fazer tudo o que ele fazia. Eu não acho que ele teve ajuda do Espírito Santo. Eu vou mostrar isso para você na palavra de Deus, tá bom? Olha o que diz Lucas 2:5-2. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se ele já era plenamente, porque ele cresceu em sabedoria, é a mesma coisa que conhecimento. Porque ele decide, Jesus, entenda isso. Não é fácil nós compreendermos esse tema teológico. Jesus, ele é plenamente Deus e plenamente homem, mas ele deixa o acesso a tudo aquilo que ele tem para trilhar um caminho de crescimento, de desenvolvimento, para nos mostrar a como caminhar por este caminho. Deu para entender? Jesus, ele poderia vir sim ao mundo, e ele poderia vir como Deus Todo-Poderoso. Os soldados romanos não colocariam as mãos em Jesus. Somente o fato deles pensarem em crucificar Jesus, eles seriam já destruídos, fulminados. Ele decide deixar isso de lado, ele fala, eu vou trilhar o caminho, porque eu quero estabelecer um modelo para os homens. Olha o que Jesus faz, sabe que Jesus, ele escolheu não acessar a onisciência. Sabe o que é onisciência? É conhecimento de todas as coisas. Vou ler uma passagem para vocês, que é logo depois da ressurreição de Jesus. Jesus já ressuscitou, ele já foi para a cruz, ele já ressuscitou, os discípulos estão com ele, e falam assim, Jesus, fala aí para nós, quando é que você voltará? Olha a resposta de Jesus, Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Peraí, nem o Filho, ele diz nem o Filho, ele decide não acessar a onisciência, para nos ensinar algo. Você está conseguindo entender isso? Eu estou parando vários momentos para saber se você está entendendo. Quem que está entendendo? Levanta a mão, por gentileza. Está claro para vocês? Eu não sei se para vocês estão vendo um alimento da palavra de Deus, que é corriqueiro para você, mas para mim, isso aqui, toda vez que, quando eu parei para ir mais profundo nisso, eu falei assim, uau, isso aqui, ele explode a minha mente, ele faz com que a nossa vida ministerial, a nossa vida aqui na terra mude drasticamente. Olha o que a palavra de Deus está falando para nós. Nós temos o mesmo acesso ao Pai que Jesus teve, por disciplinas espirituais. Nós temos acesso ao mesmo Espírito Santo que Jesus teve, o mesmo acesso ao poder do Espírito Santo que Jesus teve, o mesmo caráter, fruto do Espírito oferecido a nós, é este que Jesus teve, os mesmos dons que Jesus teve, é oferecido a nós, as mesmas disciplinas espirituais que Jesus praticou, é oferecida também a nós. Se dons espirituais é a única forma garantida que Ele nos dá para servir, e as disciplinas espirituais, se você segue a Jesus, é o único lugar garantido de Deus transformar a sua vida,
Se nós entendemos disciplinas espirituais e dons espirituais, então nada pode nos parar. Nunca. Nada. Isso é maravilhoso, igreja. Se o que eu estou falando aqui é verdade, se o que eu digo é verdade, isso muda a igreja toda. Olha para mim, se você tem 12 anos, o que eu estou falando é verdade, isso muda a sua vida. Se você tem 12 anos, o que eu estou te falando é verdade, você é uma bomba atômica do reino de Deus na terra, e você pode fazer toda a diferença. Se você já teve um divórcio, o que eu estou falando para você é verdade, você não é aquilo que a sociedade aponta o dedo para você, falando para você quem você é tudo aquilo que Deus fala para você, quem você é, porque Deus faz todas as coisas em nossas vidas, ou seja, a sua identidade de filho amado, então nada nem ninguém pode te parar, porque você tem disciplinas espirituais e dons espirituais. Se o que eu digo aqui é verdade, não é o fato de você ser a pessoa talvez menos extrovertida na família, que te impede de viver com maior poder na sua cidade, autoridade, de tal forma que enquanto você caminha pela sua sombra, os coxos serão curados. Se o que eu digo aqui é verdade, disciplinas espirituais e dons espirituais, nada pode parar a igreja de Cristo. Eu estou pronto, e eu falo para vocês como pastor e líder de vocês, a nós trilharmos este caminho de aprender mais profundamente. Eu acredito que o que paralisa a igreja entre a igreja primitiva e hoje, para vivermos plenamente tudo que Deus tem para nós, é a falta de disciplinas espirituais, dons espirituais, o mover do Espírito Santo, o avivamento. Eu creio, eu estou pronto para nós embarcarmos nessa jornada. Agora você tem 3 possíveis perspectivas nisso. A perspectiva do assistir. Bem, eu quero ver aonde isso vai levar. Eu quero te deixar muito claro. O Espírito Santo ele está passando com um cometa diante de nós, ele vai nos levar para coisas tremendas, eu creio nisso. Eu posso ser aquele que assiste, eu posso ser aquele que critica. Peraí, cara, eu preciso ser a pessoa que eu vou abrir minha Bíblia, e eu vou encontrar na palavra de Deus, tudo o contrário daquilo que o pastor ensinou para nós. Eu de verdade, eu quero te encorajar a você abrir a sua Bíblia, e a você ir profundo, você ser exatamente como eles, homens e mulheres bereianos, que você testa na palavra tudo, faça isso, estude profundamente a palavra, mas qual é o seu espírito? O espírito de crítica, ele somente vê o que está acontecendo, senta e critica paralisado. O espírito construtivo, ele vê tudo o que está acontecendo e fala assim, eu quero aprender mais profundamente de tudo isso. Se você quer ler esse livro, eu compartilho com você, é em inglês, você precisa ler em inglês. Eu quero te encorajar a você também a aprender inglês, porque Deus tem grandes coisas para nós. Mas eu quero falar para você, sua terceira perspectiva pode ser, eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim, eu não quero perder a oportunidade que Deus está entregando diante de mim aqui e agora. Quero finalizar com 2 pensamentos claros para nós, hoje é a introdução da nossa série. Eu estou tão empolgado porque nós vamos de fato estudar cada um dos dons espirituais, as disciplinas, o fruto do Espírito. Primeiro pensamento importante, disciplinas espirituais é como um buffet de self-service. Disciplinas espirituais. Oração, jejum, solitude, silêncio, adoração, leitura da palavra. Eu quero falar para você, ei, faça de tudo. Eu não gosto de ir para restaurante self-service, porque eu fico perdidaço no que pedir. Eu vou em um só, que eu tenho o hábito de ir, eu sempre pego a mesmíssima coisa, é o arroz, o feijão, a berinjela, a carne, a farofinha e o vinagrete, é o que eu pego, de verdade. Se for almoçar comigo um dia desse, no meio da semana, se a gente for nesse restaurante, vai ser o que eu vou pegar lá. Às vezes eu vejo o Caio lá, é a mesma coisa, pegou meu prato, é a mesma coisa.
Mas disciplinas espirituais, tente de tudo. Sim, lê a palavra, jejue, solitude, silêncio, oração. Agora, dons espirituais não é buffet de self-service. Aprenda isso, é o que o Espírito Santo dá. Ele nos dá para servir. Jesus estabelece esses dois, disciplinas espirituais e dons espirituais, como modelo para nós. E o modelo de vida de Jesus. Estude a vida de Jesus, por favor. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus fazia essas duas coisas. Ele tinha uma vida de caminhada com Deus e disciplinas espirituais. Ele ouvia Deus. Ele falava com Deus. E ele vivia em dons espirituais. Segundo pensamento, é que os dons têm diferentes poderes e influência. Você vai ficar muito bem na sua vida quando você compreender o que Ele deu para você e você ser grato a Deus por isso. Sabe qual é o problema quando a gente fala sobre o Espírito Santo e sobre dons espirituais? É quando nós começamos a esquecer o que Deus tem para entregar para nós e a gente começa a se competir e comparar. Ah, mas eu queria ter o dom dela. Eu vou provar para vocês que eu não apenas danço muito bem, mas eu canto muito bem. Eu queria cantar como a Nick. Não vou provar, senão vai acabar o culto agora. Todo mundo vai embora. Fala assim, meu pastor não canta nada. Eu queria saber cantar como a Nick canta. A Dani, quando você, assim, uma das canções você foi assim, tão alto, assim, tão livre. E eu falei assim, uau, seria legal se eu conseguisse fazer o que eu faço no meu banheiro, mas ficasse no tom certinho. Mas espera aí, eu não nasci com a voz dela. Eu não nasci com, sabe, a dança do meu filho. Eu não nasci com o pensamento rápido da minha esposa, que ela pensa muito rápido, ela tem um jeito de pensar. Eu não nasci com a criatividade, eu não nasci com os números do Chiquinho. Chiquinho, ele é nerd em finanças, tão nerd, mas tão inteligente, tão profundo. Cara, mas eu nasci com aquilo que Deus deu para mim. Eu nasci com o style de cada um de vocês. Eu ia falar alguns de vocês, mas assim, eu nasci com o seu, mas eu nasci com aquilo que Deus deu para mim. Então, segundo pensamento, se a gente somente ser grato àquilo que Deus deu para nós, nós não desperdiçaremos a nossa vida querendo aquilo que Deus não nos deu. Não desperdice a sua vida querendo o que Deus não te deu. Olha que John Thompson fala nesse livro. Ele diz essa frase: dons espirituais transcendem cultura, raça, gênero e estilo. Sua fonte de poder não é baseada em história, nem dinheiro ou personalidade. Eles são o único lugar garantido por Deus para exercer o ministério. Se Jesus os usou, nossa única escolha é torná-los centrais em tudo o que fazemos. Portanto, não se compare com os outros. Você já sabe o seu dom espiritual? Sabe qual que é? Se você não sabe, não tem problema. O Espírito Santo vai te falar nessas próximas semanas. O Espírito Santo, como Ele falou com Jesus, como Ele falou comigo, Ele vai falar com você. Você tem linguagem já para você exercer o seu dom? Ou seja, você sabe como exercê-lo? Sabe como colocá-lo em prática? Se você não sabe, tudo bem, porque o Espírito Santo vai te guiar também nisso. Se você sabe, mas você está distraído na sua vida, porque falta disciplinas espirituais, falta você ouvir a Deus para saber como usá-lo, o Espírito Santo vai alinhar o seu coração. Muitos também correm do Espírito Santo e dos dons. Eu quero falar isso muito claramente, porque eu quero endereçar essas pessoas que talvez passaram por isso. Muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre dons espirituais, sobre o Espírito Santo, por causa de uma dor ou confusão do passado. Eu era essa pessoa durante muito tempo. Eu não quero falar sobre o Espírito Santo, eu não quero pensar em dons espirituais, porque todo mundo que tem dons, os caras ficam tudo louco, e fica todo um julgando o outro. Eu lembro uma vez que eu estava no acampamento,
eu era adolescente, e as pessoas começaram a falar em línguas à minha volta. E eu falei assim, Deus, me dá um dom, Deus. Então eu comecei a pedir o mesmo dom que eles estavam falando, tendo o dom de falar em línguas. Eu queria o mesmo dom, porque eu queria fazer aquilo que todo mundo estava fazendo. O Espírito Santo me respondeu. Ele não me deu o dom de falar em línguas naquele momento. Ele me deu o dom de discernimento de espíritos. Aí, eu comecei a olhar à minha volta, e eu via pelo Espírito Santo quem estava cheio dele, quem estava fingindo para impressionar os outros, e quem estava sendo levado por outras forças que não eram a do nosso Deus. Aí ele falou assim, sabe por que eu abro os seus olhos para você ver? Não para você apontar o dedo para você julgar eles, mas para você agora, você amá-los e interceder por eles. Eu lembro que uma pessoa chegou para mim, e ela começou a ficar brava comigo, uma líder. Fala em línguas, você é cheio do Espírito Santo. Fala em línguas. Eu falei assim, eu não consigo. Ela olhou e falou assim, fala qualquer coisa, vai falando sem parar, fala glória, 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 glória. Daí eu falei, eu virei um glu, 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 glu. Falei, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, eu não sou assim com você. Sabe, homens podem já ter falhado com a sua vida. Você pode ter tido traumas com liderança, dores, mas hoje o Espírito Santo ele fala para você, a dor não pode ser maior que a verdade, porque a verdade ela cura, ela liberta. Os dons precisam ser uma prioridade em nossas vidas. Eu quero finalizar dizendo para você, se você serve em alguma coisa, na igreja, staff, voluntário, serve na sua família, serve na sua casa, na sua própria força, sem o uso dos dons, isso só vai te cansar, só vai te gerar burnout, e só vai te fazer perder a alegria e o amor. Porque exercer ministério com base na força dos homens, uma hora te esgota, mas exercer ministério com relacionamento de intimidade, disciplinas espirituais com o Espírito Santo e com os dons que Ele entrega para você, te faz rejuvenescer, te faz avançar, é leve, é bom, tem sim responsabilidade, tem sim peso do poder da glória, mas é bom, é leve, é prazeroso. Por quê? Porque quem governa é Ele. Eu queria que nós tomássemos uma decisão muito racional como estamos aqui agora. Talvez você está pensando assim, pastor, mas cara, numa palavra em que nós pregamos semana passada, introduzimos sobre o Espírito Santo, e iniciamos hoje sobre dons espirituais, não era a melhor coisa agora, nesse momento, a gente apagar todas as luzes, vamos colocar efeitos, vamos colocar muita fumaça, vamos aumentar o volume do teclado, vamos gerar uma emoção, palavras de